O Ineg está impressionado com a volatilidade das decisões do governo Bolsonaro, né, Ineg? Não, sabe que eu acho que tem dois assuntos ali, um ponto positivo e um negativo. Ponto positivo, entre aspas, mas ponto positivo, diante do que poderia ter acontecido, comportamento do governo na crise da Venezuela. Teve coisas inadequadas, tweets do presidente, mas vai ter tweet do presidente de hoje até o final do seu governo, enquanto existir o Twitter, né? De repente o Twitter, que não está dando muitos resultados, quebra, aí vão acabar os tweets do presidente, como acabou o Orkut no passado, de repente acaba o Twitter e não tem mais. Mas enquanto existir Twitter, enquanto existir governo Bolsonaro, nós vamos ver Bolsonaro no Twitter. Ele é um sucesso, ele tem mais de 11 milhões de seguidores. Quem já olhou alguma postagem dele e fica olhando para baixo, onde tem aquele coraçãozinho e os comentários, aqueles números giram numa velocidade frenética, porque as pessoas ficam comentando. Então ele olha para aquilo e é realmente impressionante, 11 milhões de seguidores. Mas tira os comentários, os posts que ele fez, o governo brasileiro foi muito prudente ontem. O general Augusto Heleno, que chegou a dar algumas entrevistas, inclusive para nós, na Band News FM, chegou a falar sobre o caso, sempre com muito cuidado. Ele não chegou e falou, não, o Guaidó tá ganhando, esse negócio acabou, o governo Maduro caiu. Muita prudência do governo, sabendo que as informações elas não eram confiáveis, nem de um lado, nem de outro. Então havia, claro, uma torcida para que o lado do Guaidó saísse vencedor, por razões óbvias. Quer dizer, o Maduro fez uma mudança constitucional, o Maduro desrespeitou a Constituição, o Maduro criou uma instância de poder acima da Assembleia, o Maduro antecipou eleições. Não há dúvida de que houve um festival de agressões, mas o governo brasileiro naquela preocupação, se eu entro pelo lado da torcida, eu vou perder. Eu não posso me guiar pela torcida, pelo meu desejo, não, calma. E eu acho que o governo se saiu bem no final das contas, com equívocos aqui e ali, mas o saldo foi positivo. O que me chama atenção, e aí sim uma nota negativa, é o Ministério da Educação. Deve ter uma caveira de burro lá. Eu acho que quando saiu o presidente Temer, o ministro que estava lá era o Mendoncinha, depois, enfim, será que eles botaram uma caveira de burro? É bom olhar. Vai ver que alguém fez trabalho ali. Porque primeiro entrou o Parlapatão, engraçado até. Eu costumo dizer que eu até gostei da medida dele, propondo que todos os diretores de escola do Brasil, 180 mil diretores de escola, gravassem os vídeos dos alunos cantando o hino nacional, né? A gente já falou disso aqui, ia ser muito divertido, 180 mil vídeos iguais, né, de aluno cantando o hino nacional. Aí sai o Parlapatão, entra um que é meio rabugento, e ele resolve dar uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo dizendo que iria punir a balbúrdia em universidades com corte de verbas. Que é uma coisa maluca. Imagina você desligar a luz de um bairro inteiro porque tem uma pessoa que não pagou a conta. Aí você paga a luz do bairro. Você pega uma universidade com 50 mil alunos, tem 300 arruaceiros, aí você corta a verba da universidade. Você não tem o menor cabimento. Aí eles corrigiram. Você pega os jornais de hoje, não, nós vamos cortar a verba de todas as universidades em 30%. Bom, se for isso, todo mundo está sendo cortado porque não tem verba, isso é outra discussão. Mas uma coisa que é fundamental, e o governo nessa área, assim como na área de saúde, em todas as áreas é importante, mas nessas duas em particular, tem que estimular, tem que liderar, tem que implementar, tem que cobrar, estatística, é número, é ranqueamento, é comparação. Nós precisamos saber se as nossas universidades públicas e privadas, se elas são universidades de qualidade. E não adianta a gente falar só de universidade. O Brasil tem 67 universidades públicas e o Brasil tem 2.500 estabelecimentos de ensino superior. Não adianta pegar e só comparar as universidades entre elas, porque é muito pouco o que tem de universidade no Brasil comparado à faculdade. Então tem que pegar todo o ensino superior, estabelecer critérios de ranqueamento. E não só critérios de ranqueamento entre nós. Porque, veja, São Paulo, por exemplo, é um estado que, comparado aos outros estados,
é um estado de baixa criminalidade, mas comparado aos outros estados brasileiros, comparado a algum país lá fora, desses que a gente gostaria de viver, desses que a gente admira, é um estado violento, seria um país violento. A criminalidade, o número de homicídios no Brasil é 10 vezes maior do que o da Espanha, os de São Paulo é 10 vezes maior do que o da Espanha. Mas no ambiente brasileiro, São Paulo é o número 1. Então não basta, tem que comparar com outros países. Não dá para saber hoje, e não adianta falar universidade, não. A universidade A, ela está bem colocada. Não, uma universidade tem 100 cursos, 120 cursos, 130 cursos. Será que ela estando bem na área de medicina, ela é uma boa opção para quem quer fazer direito? Então, essa comparação internacional, esse ranqueamento, existem vários rankings mundiais, mas eles comparam entre 1 a 3% das universidades do mundo, porque não dá para comparar todas as universidades do planeta. Tem mais de 20 mil universidades no mundo. Então, como é que o Brasil pode fazer para saber se a sua universidade tem ou não um bom padrão de ensino, um bom padrão de produção científica? A gente tem a intuição de que não é lá essas coisas, mas não é uma verdade absoluta. Em algumas universidades, o Brasil se destaca, mesmo no cenário mundial. Mas quais são? Em que circunstâncias? Quantas são? É importante compartilhar essas informações com os brasileiros e isso o governo não começou a discutir. Fica discutindo se tem arruaceiro na Universidade A ou na Universidade B. Isso é irrelevante. Oi, Neg, não era o momento da gente rediscutir o Ministério da Educação, já que depois de tanta polêmica, né? Eu queria saber a sua opinião sobre quem deve liderar esse processo de mudança dos padrões da educação brasileira. Porque a gente ouve aquele movimento Todos pela Educação, né, que são especialistas aí em estudos no assunto, e eles nos dizem que a população brasileira que frequenta as escolas, as crianças, os adolescentes, não sabem operações básicas de matemática, não conseguem interpretar um texto, mal e mal conseguem fazer a leitura de um texto um pouco mais longo, né? Esses são os dados mais recentes. E aí fica aquela história de que a responsabilidade sobre a educação é dos estados e dos municípios, e se empurra, se joga a bola, e o governo federal fica então com as universidades. Não é hora do governo federal liderar um processo de melhorar a qualidade da educação básica, educação fundamental e média no país? Excelente questão, Pedro. Enquanto não existir no Brasil o conceito de serviço público, independente dele ser público ou privado, independente dele ser federal, estadual ou municipal, a gente vai ficar nesse joguinho. No campo da criminalidade acontece a mesma coisa. Um camarada que vai lá e picha uma praça, isso é um assunto da Guarda Municipal. Se ele faz tráfico internacional de armas, ele é do governo federal, da Polícia Federal. Se ele comete um roubo no estabelecimento comercial e não é uma fronteira, é estadual. Do ponto de vista da sociedade, tem um criminoso à solta, a gravidade muda, a instância de poder muda, mas há crimes, é uma estatística. Então, se não houver uma organização para se combater o crime, do ponto de vista da sociedade, não faz diferença se o rifle veio do Paraguai ou se o rifle foi comprado dentro do Brasil. Não muda nada, mas para as autoridades fazem porque elas querem se livrar do problema. Não, isso é um assunto de outra esfera. Então o teu ponto é como nessa política que nós temos no Brasil, que é a política de proteger o pescoço, o governante fica olhando e diz, isso não é comigo não, isso é com o governador. Ah não, isso aqui é com o prefeito. Não, isso aqui é com o governo federal. O cara quer se livrar. Você tem razão, não faz diferença se o nosso problema é universitário, se o nosso problema é básico. Está na cara o que você disse, grita, choca, é uma cusparada no rosto dos brasileiros saber que em todos os rankings, olha só a importância do ranking, em todos os rankings de comparação de desempenho do ensino no Brasil, a gente não sabe fazer conta, a gente não sabe se expressar, e a gente não conhece história, geografia, a gente não sabe nada. A gente cria uma sociedade que tem um déficit de informação muito grande. Acontecia isso na Coreia, e olha o que eles fizeram, deram um choque, até exagerado. Quando você conversa com psicólogos, todos dizem não, que os coreanos estão submetidos, né, esse sistema é muito opressor, os adolescentes ficam enlouquecidos, ok.
pode ter um exagero para lá, mas olha o nosso ponto de partida. Olha o que você acabou de dizer, a gente não sabe fazer conta de adição, não é... Nós não estamos falando de logaritmo, derivada, nós estamos falando de adição, subtração, operações muito simples, né? Que o brasileiro não enfrenta. Você tem toda a razão. Ou cria-se não é o todos pela educação, né? Mas esse conceito de serviço público, servir ao público, independente da origem do problema, e aí você teria que ter fóruns. Mas o Brasil é o seguinte, né? Quer não resolver um problema, cria um conselho. Pega aquele conselhão ridículo que o Lula fazia, conselhão. Tá bom, todos que estavam lá eram bem intencionados, participavam da discussão. O que rendeu o conselhão? Não rendeu nada, não tem como render. As pessoas se sentavam em ordem alfabética, numa mesona, para bater palma para aquilo que dizia o presidente da República. Aí tinha o coordenador do conselhão. Ou seja, quer não resolver, cria um conselho. E não há jeito, porque não há uma estrutura de poder que reúna todas as instâncias, teria que ser um tipo conselho, pronto, acabou, não funciona. Falta esse sentimento que você vê tão claro em outros países, né? Os pais vão para a escola e pintam a parede, ninguém sai cobrando nada de ninguém, não superfatura, não cobra, vai lá e dedica suas horas para pintar a cerquinha, para arrumar esse conceito de público e privado, que a gente não tem no Brasil. Privado é o meu, público não é meu, se não é meu, dane-se. Valeu, Eneg. Eneg, um abraço então, hein? E voltamos Outro, e sexta-feira estamos juntos. Tá certo. Tá ótimo. Bom feriado.